estar aqui na presença do Francisco Mesquita, que eu conheci, eu acho que nos cruzamos no Mimo em Amarante, e depois no Cineeco, no Festival Internacional de Cinema Ambiental, um festival que nós adoramos e que é um sítio de encontros e reencontros. Também dizer que é um prazer estar aqui no espaço da Manuela e do João, que é um espaço onde se respira arte e as artes em particular, e que de resto também com eles me vou cruzando, nomeadamente no MDOC, o Festival de Melgaço, documentário Melgaço. E portanto acho que estamos entre amigos e é isso que é importante. É claro que este desafio que constituiu esta apresentação, este olhar os olhares dos outros, não é? Foi irrecusável, já pela novidade que constitui. E depois por ser uma outra área na qual eu não navego, devo dizer-vos, não navego muito, mas entre as imagens em movimento e as imagens fixas há parentescos, não é? Ancestrais. E portanto, eu também me inspirei, escrevi algumas palavras, poucas, sobre esta obra, e acho que depois lançámos assim um debate, abrimos para algumas questões que me parecem interessantes. Concordas? Ótimo. Então, eu, em relação à obra, uma vez se eu consigo ser coordenada, que é uma coisa motora, não é? Ora bem, vocês estão-me a ouvir bem? Sim? Sim. Perfeito. Olhares em Trânsito, fotografia e outros textos, de Francisco Mesquita. Ponto 1. A fotografia como demiurgo. As belíssimas fotografias de Francisco Mesquita que habitam a obra Olhares em Trânsito, fotografias e outros textos, são metamorfoses do olho vermelho que olha e nos olha, e da fotografia concebida como um demiurgo entre o eu desse olhar e o eu do mundo. Um fotógrafo ancorado numa fisiologia do captar e do desvelar, de uma invisibilidade resgatada paradoxalmente por uma patologia. Como pode o descolamento retiniano inaugurar outras modalidades de ser? Cioran, pensador orgânico, como se autodesignava, teceu inúmeras considerações sobre a importância do estado doentio, repleto de lirismo, mediante o qual o homem devém um outro. Enquanto o eco deste pensamento filosófico nestas fotografias, como se a metafísica do sofrimento inaugurasse a ontologia da criação e potenciasse a transfiguração não apenas de si, mas do real num adentramento radical ou profundo. Em Portugal nada se escreve, quer dizer, nada acontece que marque o real, que o transforme e o abra. É o país por excelência da não inscrição. Pode ler-se na obra de José Gil, Portugal hoje, o medo de existir, 2004. Creio que estas fotografias transformadoras e em transformação são fotografias da inscrição de uma situação existencial e fáctica marcante para o seu autor. Francisco Mesquita segrega-nos na página 22. Todas as imagens aqui presentes têm também um determinado referente que a câmara captou, mediante uma atitude deliberada que, de alguma forma, podemos considerar de uma certa transgressão técnica. E estas imagens transgressoras que convocam o uso das sombras, os jatos de luz, a expressão usada pelo Otto Reisner, a propósito do cinema do expressionismo alemão, na reconstrução de uma nova, outra visão, onde se misturam cenários naturais e humanos, objetos escultóricos, jamais poderiam ser normalizadoras e submissas ao banal. Vislumbro, portanto, uma inquietação metafísica do olhar lento do homem fotógrafo que vagabundeia e passeia lentamente, ultrapassando a vacuidade existencial do homem do senso comum. Ponto 2. Intertextualidades. Com um design singular e um grafismo mais discreto, lê-se no título da obra. Inclui 32 textos de convidados.
creio que hoje somos mais. Li-o como quem lê os créditos finais de um filme, não do espectador em fuga, mas do espectador espantado, a expressão de Jacques Rancière. Como um convite de desafio cuja nitidez contrasta com a estética das imagens que ela habita. Como um mistério desejoso de ser encontrado. Quem são e que surpresas me reservam os convidados de Francisco Mesquita? E eu sou o poeta maior. De quem é o olhar que espreita pelos meus olhos? O que me parece assaz interessante mencionar é que o olhar de fotógrafo revela-se enquanto experiência do encontro. Da imagem fixa que parece em movimento, da experiência solitária que vai o encontro genésico em comunidade. Entre o olhar e os olhares, há um vai-vem exploratório de partilhas de sentidos e mundividências, fotografias hospitaleiras dos olhares. Quantos eus somos nós que nos encontramos nesta obra? Que experiências, conhecimentos, sensibilidades alicerçam as nossas circunstâncias, simultaneamente pessoais e universais? De Cabo Verde ao Reino Unido, de Portugal aos Estados Unidos e Brasil, sob que metamorfoses criativas nos habita um país? Entre o visível e o dizível, que cumplicidades e fissuras se enlaçam e deslaçam? Quantas verdades encerram as significações e ressignificações textuais, poéticas dos convidados? Mas o que é verdade? E a que real se refere? E se na caverna odierna houver sombras à espera de serem iluminadas? Faça o seguinte exercício. Oculte o texto, tentando adivinhar as inscrições textuais, agora tornadas invisíveis, ou inverta este jogo dialético de ocultação-desocultação, parte deliberadamente do texto revelado, intentando reconstruí-lo imageticamente. A fotografia fez-se outra. E o texto? Houve uma harmonia entre a imagem enquanto arquitetura do verbo e o inverso? Pode a construção de uma narrativa, verbal, visual, alterar o seu impacto? É no pressuposto de uma incompletude criativa que toda a obra se tece. Abertura, não apenas percebidas nas manchas cromáticas que fogem dos limites das páginas, levando o contemplador num exercício de uma linguagem corporal a movimentá-las, dinâmica e delicadamente, para se unirem ante o seu olhar, mas também na liberdade que o referente fantasmagórico das imagens potencia. Ora na convergência, ora na divergência das linguagens textual e visual. Mesmo quando os olhares do artista e dos convidados parecem divergir, pré-existiram num estado de primordial inspiração e comunhão. Ouçamos-nos, segundo uma sucessão ininterrupta. Olho vermelho, mulher universal, o tempo secreto dos trilhos, insubmisso dos cânones estéticos, voragem que nos hipnotiza, as invisibilidades de um buraco negro, cidade-corpo, designações imperfeitas, fotógrafo fingido da luz, mentirosa, do amor, ilusão da moda, alucinações, abstrações, fotopanorâmica, estampa da existência, silêncio, neons, entre o humano e a máquina, o primordial do silêncio, captura, causa, talvez, luz do sol, luzes sentinelas, música, esperança, presença-ausência, essência, saudade, liberdade, luz, poesia. 3. Fotografias surpresa e morredoras. Esta é uma obra em trânsito entre múltiplos trânsitos, como a serenidade e a inquietude, a luz e as sombras, os contornos definidos e indefinidos, as flutuações ondulatórias, construções poéticas do olhar reificado em olhares. Convoco novamente o olhar fixo do olho que nos olha,
inicial e vermelho no caso de Francisco Mesquita, final e azul no caso do filme de João César Monteiro. E que em ambos é sentinela do vai-vem, dentro de nós e fora de nós, outrora como agora. Fotografias da surpresa inaugural, de ser e de criar, de escutar e de partilhar, e entre olhares caminhantes por entre o real e o imaginado. Obrigada. Ora bem, e agora sim tenho algumas perguntas. Posso começar por uma aqui relativamente à obra, Francisco, e relacionado com as temporalidades. De facto, que relações é que tu estabeleces entre o tempo destas fotografias e o tempo que estamos a viver, este tempo pandémico? O que é que queres dizer sobre isso? Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é de facto muito emocionante estar aqui, por múltiplas e variadas razões, que se prendem com o livro, mas não só. Mas antes de mais, quero naturalmente agradecer à Elsa. Nós não nos conhecemos no livro, mas sim no Cineeco. Mas o livro foi de facto referência, porque a Graça disse: não sei o que está ali, a gente encontrou-se com ela no domingo, acho eu, de passagem. Exato, de passagem, sim. Mas falaste pela primeira vez no Cineeco, sim. Mas de facto eu acho que mais nada tenho a dizer sobre o livro, porque tu acho que essa transição, não é? Enquanto filósofo e depois disto de abordagens, não é? Neste caso a imagem também traz uma riqueza absolutamente incrível, por isso muito obrigado, Elsa, por este teu testemunho, que é de facto muito rico. Um agradecimento também muito especial a este espaço que nós estamos, onde estamos, que é de facto um espaço fantástico, da Manuela e do João. Eu não sou pessoa para me fixar muito em espaços, mas de facto, das poucas vezes que estive aqui, o Mira deu-me sempre algo que eu vou procurando. Aliás, acho que visitei pela primeira vez este espaço com a Fernanda Planeado, que está aqui connosco, que é brasileira, e desde então tenho visitado este espaço e já penso que este espaço é um pouco meu também, devo dizer. Portanto, muito obrigado por terem permitido este encontro. Também quero, naturalmente, dar um cumprimento especial, agradecer a todos quantos estão aqui, que participaram nesta aventura, que de facto foi e é uma aventura. Eu depois poderei explicar mais um ou outro detalhe. O pessoal que vem de Aveiro, de Braga, alguns estão aqui do Porto, outros que vêm do Brasil, que vêm aqui, naturalmente, para o caso da pessoal com o qual me fui cruzando ao longo destes anos, não só estes últimos anos, mas na verdade desde sempre, diria mesmo. Há testemunhos de pessoas com as quais me tenho relacionado durante décadas. Um cumprimento muito especial também ao meu médico oftalmologista, o Sr. Pedro Aliá, que está aqui. Qualquer questão técnica, não me e também quero fazer um cumprimento. Enfim, eu não vou dizer o nome de todos vocês que estão aqui, mas estão de facto todos no meu coração, não só por estarem no livro, mas também porque tenho uma relação muito especial com todos e também com a família, né, que veio de Aveiro e está aqui. E também um cumprimento muito especial ao José Chileno, que eu penso que está aqui atrás ainda. Está lá. Então, é curioso porque o José trabalha num semáforo, lá perto de onde eu moro, na rua Fernando Góes. Então ele, de facto, naquele curto espaço de tempo em que o carro para
no semáforo, ele faz umas piruetas à frente dos carros e depois pede naturalmente umas moedas. Eu achei aquilo fantástico, incrível. Então aqui há distinto a ideia dele abrir precisamente esta sessão, porque acaba por ser também uma metáfora destas vivências que estão relacionadas com este projeto. Então, por ele também, muito obrigado. Bom, o que é que tenho que dizer? Eu já passo a palavra para vocês, para me colocarem as questões que acharem pertinentes. Mas o que eu tenho que dizer é que isto foi, de facto, uma aventura, na verdade. Uma aventura no sentido positivo, também, claro, que teve uma parte muito negativa, mas que foi sendo resolvida, mas que, aliás, eu no livro, nas páginas, falo desse testemunho. Em 2017, no dia 15, aliás, no dia 17 de novembro de 2017, iria para o Brasil, mas 2 dias antes, aliás, 4 noites antes, melhor dizendo, eu tive uns flashes de luz à noite quando ia dormir que eu não consegui perceber o que era, não consegui de facto descodificar. E então, no dia 15, de facto, estava a dar aulas e tive umas manchas muito estranhas que me levaram ao hospital. O médico viu-me rapidamente e disse: tem que ser internado de urgência num hospital público. Mas olha que no dia 17 viajo para o Brasil. Ele disse: viajava viagem. Eu, ainda sem saber muito bem o que é que vinha daí. E na verdade, desde então, eu fui operado várias vezes, aos 2 olhos, porque era descolhamento de retina, que tive num olho, depois tive no outro, voltei a ter nesse mesmo. Entretanto, já fiz vários injetáveis, já estive no bloco, sei lá, 10 vezes, talvez, muitas vezes. Bom, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, acabou por ser um marco. Eu faço este tipo de imagens, ou fazia este tipo de imagens antes desse momento. Mas depois revi, de alguma forma, nestas imagens, essa passagem do que é da definição dos objetos, da definição da vida, se é que isso existe, na verdade, para esse outro olhar. Que, na verdade, aquilo que fez foi provocar em mim uma análise desses múltiplos olhares que existem sobre qualquer tipo de objeto, neste caso, objetos fotografados, que me levaram a pensar precisamente que a realidade, aliás, há um texto muito curioso do Willem Flusser, em que ele fala sobre a realidade e a ficção, e às tantas, para ele, a realidade é ficção e a ficção é também realidade. E este pensamento acabou por também ser um pouco basilar no próprio trabalho e na sua justificação, se é que isso existe, não é? Eu, nos textos que fiz, não tentei fazer essa justificação, mas de alguma forma fiz uma certa deambulação por estas questões, que são de facto questões que me interessam bastante. Claro que o testemunho nas últimas páginas é duro, diria assim, mas no texto inicial, no qual faço uma abordagem a estas questões, é um texto mais fluido, naturalmente. Depois também queria salientar um aspecto que eu acho interessante e que de facto me motivou muito. Este livro eu pensei em produzir há cerca de 2 anos, portanto já tinha as imagens, algumas fiz depois. E então, algo que de facto me motivou muito foi essa possibilidade de ter
outras pessoas, de ter convidados, de ter amigos a participar no livro. Não houve nenhuma imposição, aliás, houve uma, devo dizer, que é, por favor, não escrevam mais de 2000 caracteres com espaço. Eu estava já a pensar no layout e tal, e se fosse mais de 2000 caracteres, tinha que mudar a página. Pronto. Uns cumpriram, grande parte cumpriu, outros não. E foi curioso. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, os textos são textos de liberdade, alguns até libertários, diria mesmo. Não quis impor qualquer tipo de análise. Na verdade, há textos que refletem um pensamento sobre a imagem, há outros que não, há poemas associados às imagens, enfim, na verdade, cada um exprimiu-se da forma que achou mais adequada. E isso, para mim, foi muito motivador, foi algo fantástico, porque eu acho que tem muito a ver comigo. Eu, de facto, vou viajando pelas coisas, vou captando aquilo que gosto e esta fluidez, esta liquidez. É liberdade, não é? Eu acho que sim. Acho que os outros olhares também se manifestassem. Sim, exatamente, foi isso. E de facto deu-me muito gozo, aliás, e muito prazer esta interseção com todos quantos participam neste livro também. Porque acho que enriqueceu a obra de uma forma absolutamente evidente. Acho que sem estes testemunhos, mesmo com as imagens, ou com outras imagens, ou com mais imagens, o livro não teria a riqueza que tem. E isso devo, naturalmente, a todos vocês que participaram e que fizeram textos absolutamente incríveis. Bom, acho que é este testemunho, a pergunta que me fizeste já. Que era a relação da temporalidade das fotografias com o tempo. Aliás, é curioso, nesse texto inicial dou uma pincelada precisamente sobre essa. Na verdade, há um conceito que é aquele VUCA, que é volátil, incerto, complexo e falta-me outra palavra. Bom, mas que reflete justamente este mundo que a gente vive, não é? Sem paradigmas. Eu acho que estas imagens, simbolicamente falando, são também representativas deste mundo que a gente vive, não é? Que é um mundo absolutamente, aliás, eu falei um pouco com todos vocês, antes do início, e paira no ar, não é? Paira no ar essa indefinição, essa volatilidade, acho que é assim, não é? E essa fluidez. Então, as imagens, acho que, como disse, simbolicamente espelham, diria assim, estes tempos incertos que a gente vive. Portanto, mas eu acho também que estas imagens têm essa dimensão e têm uma outra dimensão que tem muito a ver comigo. De facto, eu revejo-me nestas imagens sem a definição destas imagens, por vezes até multilayer, nestas camadas diversas que se cruzam, que se interseccionam. Enfim, revejo-me de facto nessa filosofia do olhar, vá lá, diria assim, mas também de vida. E é isso. Não sei se respondi exatamente à tua Eu também questão. quero dizer o seguinte, é que as surpresas que me proporcionaram foram maravilhosas quando li os vossos textos. Portanto, a pergunta que eu tinha colocado, a mim própria, não é? Eu não sei, eu acho que podíamos abrir a questões, acho que é muito interessante. Acho que sim. Dizer aqui
outra questão que quero colocar, da minha parte. Aliás, quem quer ser o primeiro transgressor, não é? Eu provavelmente, exatamente, acho que seria Interessante. É claro que são, no caso das minhas respostas, podem vincular neste momento, não quer dizer que amanhã dessa a resposta. Mas tu utilizaste isso, disseste que o mundo é incerto, portanto, não é? Mas acho que isso faz parte mesmo da, como disse, da Tá, obra. tá. Pronto, é a obra que Está está. calculado. A tua essência está calculada. É a obra que está em análise e não a minha própria pessoa, se bem que é um pouco de mim também, mas também é um pouco deles. Sem dúvida. Sabe, é um pouco deles. Eu acho que Sem dúvida. também. Sim. Não sei se precisa de micro. Posso? Não, Sim. eu penso que não preciso de micro. Ouves-me, Francisco? Sim, ouço, Helena. Pronto. Vês mal, mas ouves bem? Ótimo. Bom, eu vou pela milésima vez felicitar o Francisco pelo belíssimo livro, que ainda não vi, já sei que está ali, mas ainda não tive o prazer de o ter na mão. E gostava de te fazer uma pergunta, é uma curiosidade apenas. Gostaria de saber se, na altura em que leste os textos, uma vez que as imagens pré-existiram aos textos, se essa leitura contaminou ou não o teu próprio olhar sobre as tuas imagens. Boa questão, acho que é uma questão difícil. Mas eu de facto, já agora, antes de responder, não houve nenhuma alteração aos textos que foram enviados. Como é óbvio, isso não tinha erros, naturalmente, não é? Mas não houve qualquer tipo de alteração, não houve revisão do texto. A revisão foi feita pela Graça Moraes, que é a minha assessora para assuntos obrigatórios, que está aí no meio. De facto, os textos foram publicados tal qual foram recebidos. Mas como diria, acho que fundamentaram em mim aquela questão da duplicidade ou da multiplicidade do olhar, no sentido em que li os textos e esses textos indicaram outros olhares, que eu de facto não tinha sobre aquela imagem. Muitas delas não têm referente, mas o referente não é perceptível. Então, acho que é isso, Helena. Acho que me deu, acho que complementou, talvez seja essa a palavra, ou que me trouxe outros olhares sobre as imagens que foram publicadas. Acho que foi isso que de facto aconteceu. E daí também a riqueza que eu há pouco falei, não é? Para mim foi uma experiência absolutamente fantástica. Foi uma experiência de uma riqueza incrível, justamente também por esses textos e essa leitura que eu fiz desses textos. Aceito, espero que grave alguma coisa para enviar depois nos vizinhos também. Bom, isto não é para ficar gravado. Bom, se quiser colocar mais questões, por favor, estejam perfeitamente. Eu vou só ler aqui há aqui duas frases, duas ou três, mas há duas particularmente que eu gosto. Há aqui um poema do Pessoa que diz: de quem é o olhar que espreita por meus olhos, quando penso que vejo quem continua vendo enquanto estou pensando. Porque caminhos seguem não os meus tristes passos, mas a realidade de eu ter passos comigo. É uma página, é um poema do Pessoa, parte do poema. Mas as duas frases que eu queria ler, uma delas é da Susan Sontag, que diz assim: a humanidade permanece irremediavelmente presa na caverna de Platão, continuando a deleitar-se, como é seu velho hábito,
com meras imagens da verdade. Uma frase que eu achei muito adequada a estas imagens e aos textos também. E é essa duplicidade. Embora possamos questionar, desculpem, o que é isto de verdade e simulacro, não é? O que é simulacro? Mas sim, é muito interessante. E depois, uma outra frase eu penso que de um dos livros mais espantosos que existe, que é de facto pouco conhecido, é um livro chamado Figuras de Espanto, de um português que se chama Pedro Miguel Frade, que se chamava, que é de facto muito jovem, desde que tinha 31 anos, que se suicidou-se, mas deixou uma obra absolutamente incrível e teve à época o prefácio do José Maria Carrilho, é isso? O Ministro da Cultura do governo de Sócrates. Manuel Maria Carrilho, exatamente, Manuel Maria Carrilho, desculpa. Então, esse livro é um livro absolutamente fantástico e a frase diz assim: fotografia, o confronto com uma sensibilidade radicalmente outra, que é também, sobretudo, pretexto de encontro com o inesperado, torna-se aventura da percepção, até que nela se nos possam dar os espantos mais avassaladores. Foi uma das frases que, de facto, eu também escolhi para a abertura deste livro, que está dividido em várias partes e a parte mais importante, naturalmente, chama-se Fotografia e Outros Textos, onde entram justamente as fotos e os textos de todos os convidados, com exceção do prefácio, que é do amigo meu polaco que mora em Cabo Verde. Sabes o que eu achava interessante, Francisco? Sim. Era que alguém fosse ao contrário. Como é que foi ver a imagem e escrever? Pois, não é? Era uma boa ideia. Vai sentar esse Bom desafio este. Não é? Como é que foi essa inspiração? Como é que foi esse processo? Como é que foi essa ligação ou não? Já agora, eu vou confessar, eu não queria te fazer, mas uma vez que abordaste este assunto, que é de facto um assunto interessante, eu te convidei algumas pessoas que não conseguiram escrever um texto para a imagem que eu enviei. Do género, porquê que eu escolhi pessoas esta imagem? Inventa qualquer coisa. Eu não consigo inventar nada. E eu, ok, tudo bem. Mas de facto isso aconteceu com, sei lá, 3 ou 4 pessoas. E pessoas até com formação na questão da literatura e áreas afins, que me surpreendeu um pouco, as pessoas terem tido essa atitude. Eu até achei que queriam colaborar, mas que não conseguiam, não sei, foi algo muito estranho que eu não consegui entender. Não me surpreende o que estás a dizer. Sabes porquê? Porque eu acho que falaste em espanto, mas acho que o espanto não tem a ver com as habilitações académicas, certo? Essa surpresa inaugural que nos leva por outros caminhos e nos faz percorrer e escrever ou então criar de outra forma, ou optar por não criar. Portanto, acho que não tem isso. Não sei, mas é isso. Não, é um ponto de vista interessante. E então, gostava de vos ouvir também. Como é que foi escrever o texto? Digam qual foi o texto. Não. Se não quiserem, não dizem. Se não quiserem, não dizem. Eu arriscava desafiar alguém, mas não sei se devo fazê-lo. Eu fiz um texto. Eu se pegar a boca, eu sei. Quando o Francisco contactou e
Eu disse logo que sim, porquê? Porque gosto do trabalho de Francisco e gosto da pessoa do Francisco, embora nos conheçamos há pouco tempo. E fiquei muito contente com as imagens que ele enviou. Porquê? Porque ao não serem absolutamente figurativas, a grande questão do focado, desfocado em fotografia, dava uma grande liberdade de escrita. E o que é que as fotografias do Francisco, ele na altura apresentou duas, o que é que nos dava? Dava uma liberdade de escorrer. E eu acho que na nossa prática cotidiana, seja que profissão tenhamos, não temos muito essa liberdade. Quando nos pedem para escrever alguma coisa, quer dizer, tínhamos aqui uma limitação que eram os 2000 caracteres com espaços, mas também direi que isso é muito bom. Não há nada pior que nos dizer, faz um texto sobre qualquer assunto e não nos dão limites. Parecendo que não aquele limite, que não é um limite criativo. É um limite que pode explanar muito, mas vá, um bocadinho de tempo. Manuela, mas mesmo aí foi interessante. Desde as transgressões técnicas, estéticas, houve transgressões formais. Precisamente, o que também é bom. Agora, o que é bom é nós escrevermos, nós temos a possibilidade de escrever sobre um texto que é uma porta aberta. Quer dizer, e do outro lado que estamos nós com a nossa imaginação. E, portanto, eu achei que as propostas do Francisco, e depois estive a ver as outras fotografias, são uma oportunidade. Portanto, eu encarei a escrita do texto como uma oportunidade. E devo dizer que me deu imenso prazer produzi-lo, porque boas oportunidades são aquelas, e agora pegando um bocado até no tema da fotografia, que nos permitem revelar-nos a nós próprios. Portanto, eu a partir de certa altura não estava a escrever um texto para o Francisco, mas estava a descobrir coisas em mim. E isso acho que é um privilégio. Portanto, nesse sentido, foi um prazer ter escrito o texto que escrevi. É curioso porque eu fiz milhares e milhares de fotos, grande parte delas já perdi, porque entretanto, enfim, tinha um disco que deixou de ser lido pelo computador. Fui à Staple, paguei 299 euros, e entretanto disseram-me, caso a gente não recupere, devolvemos o dinheiro. E de facto devolveram-me o dinheiro, mas não as imagens. Bom, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que eu fiz milhares de fotos e sempre que eu ia vendo as fotos para escolher 30 e poucas, né, que são as que estão publicadas, eu ia sempre mudando. Ia sempre mudando as fotos. Enfim, houve uma ou outra que eu fixei desde o início, mas grande parte delas eu até falava com a Graça, o que é que tu achas desta? Ela dava opinião e eu ia sempre mudando, até que tive que fechar, naturalmente. E é isso. Obrigado, Laura, por esse testemunho que é de facto fantástico. Não sei se alguém quer ver mais. Algum corajoso, alguma corajosa, não é? Pode soltar. Sim, algum. Eu não sei, posso acrescentar o meu testemunho, como dizia há pouco o Francisco, relativamente ao texto que escrevi. Eu estava a pensar precisamente na relação entre a imagem, neste caso a fotografia e o texto, porque gosto de pensar, e há pouco tu usavas a palavra liberdade, não é? Eu gosto de pensar que a imagem não está subordinada ao texto, nem o texto à imagem, não é? Eu acho que se calhar, mas isto é uma especulação, quando alguém diz eu não consigo escrever nada sobre isto, está no fundo preso à ideia de que é de algum modo obrigado a explicar ou a analisar a imagem. Eu acho que podemos pensar em inúmeras relações entre a imagem e o texto, não necessariamente uma relação de subordinação ou explicativa. Portanto, no meu caso, eu gostei de me libertar dessa preocupação, não é?
O que não quer dizer, e há pouco quando te fazia aquela pergunta usava a palavra contaminação, o que não quer dizer que a minha escrita não tenha sido contaminada pela tua imagem. Necessariamente que sim, mas não tive a preocupação de facto explicar ou de analisar a tua imagem. E estava a pensar, não na fotografia, mas na ilustração, para dar um exemplo de algum modo dessa autonomia que a imagem pode ter em relação ao texto e vice-versa. Estava a pensar num livro da Passeio que tu conheces, que é Cenas e Vistas da Brasileira, que contou com a ilustração do Pedro Cerumano. E é curioso que quando o convidamos para ilustrar o livro, o seu requisito de partida foi eu faço isto desde que não me peçam que ilustre o texto. Ele não quis ler uma linha do texto, só leu o livro, portanto, até concluir o seu processo criativo. Portanto, só leu o livro depois do seu processo criativo estar concluído. O que é muito curioso, porque eu acho que essa é também uma das virtudes do livro, é essa não subordinação da ilustração ao texto. E, portanto, eu vejo, no caso, nas imagens do Cerumano no texto, duas linhas paralelas, como uma linha de comboio, agora que vim aqui à tua apresentação de comboio, cheguei ali e acompanhei, mesmo isso, são duas linhas paralelas, não é? Que andam a par, mas que não se cruzam necessariamente. É como estar a espreitar, não é? Para o lado e, portanto, há uma espécie de acompanhamento, não é? O texto acompanha a imagem acompanha o texto, mas cada uma segue o seu caminho, não é? E estas direções podem ser paralelas, não é? E podem continuar paralelas até ao infinito. Eu acho que isso pode ser muito, como dizer, muito libertador, não é? Porque de facto acho que no teu caso, certamente, eu estou curiosa porque não conheço os outros textos, também é muito curioso, cada um dos autores não conhece os outros textos, não é? Vou lê-los agora na viagem de regresso para Braga, espero. É muito curioso perceber que solução é que cada um, ou procurar, não é? Agora também ver que solução é que cada um encontrou para essa viagem com a tua imagem, não é? Porque tu, de facto, quando nos lançaste o desafio, enviaste a imagem, portanto, nós partimos da imagem, não é? Mas se calhar chegamos e fomos acompanhando a imagem, fazendo opções muito diversas, mas eu estava sobretudo a pensar nesta ideia da imagem como sendo realmente uma linguagem que não está subordinada ao texto e o texto é outra linguagem com a qual a imagem pode dialogar, não é? Mas são duas linguagens diferentes, não é? De natureza muito diversa. E às vezes essas diferenças não implicam desencontros, implicam, não é? Paralelismos, não é? E aproximações. Mas também não vejo como negativo o encontro potenciar um desencontro, não é? Não. E por outro lado também dizer que são sobretudo, eu li os textos e todos eles são surpreendentes no sentido de que não estava à espera, portanto, percebe-se a autenticidade de quem escreve, isso para mim é fundamental, e nessa medida é a tal diversidade e a tal riqueza, e são os outros modos de ser e de criar que estão ali, em articulação com as imagens, as fotografias do Francisco, mas mais do que convergir ou divergir, eu acho que foram luzes inspiradoras as fotografias, e a partir daí, enfim, Sem dúvida, sim. está ali a Madalena quer falar? Eu só quero dizer o seguinte, dar também o meu testemunho. Eu quando recebi a imagem, fiquei assim um bocado em pânico, não é? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou escrever? E o que é que eu fiz? Eu imprimi a imagem, ampliei a imagem e tive a imagem na minha mesa durante alguns dias. E todos os dias olhava para a imagem. E aquilo que me deu muito gosto de fazer foi, eu todos os dias descobria alguns elementos que inicialmente eram invisíveis, por isso eu achei muito interessante e gostei de conseguir ver o invisível. Foi essa a minha percepção. Eu gostei muito de fazer isso.
mesmo, porque de facto já vi a imagem em uma data de vezes, mas aí não se consegue ver os elementos que estão por trás de um primeiro olhar. No livro não sei, ainda não vi, mas pelo menos quando li o Guilherme, consegui descobrir uma série de coisas e depois pensar o que é que Francisco veria também. Foi muito interessante, gostei muito. Obrigada. Muito obrigado. É curioso porque, de facto, aconteceu muito isso também das pessoas querem saber o que é que eu pensava dos textos que enviaram. Eu disse sempre que, de facto, o texto era fantástico e são todos fantásticos. Mas, talvez, juntando o que falou a Helena e a Helena agora, essa questão da imagem ser multissignificante, não é? Isso, acho que essa base é uma base interessante e que está muito é clara, está expressa de uma forma muito clara nestes textos, porque há um outro texto que faz uma análise da imagem, não é? Há outros textos que aparentemente não têm qualquer ligação com a imagem. Sim, São vários textos isso é muito curioso. que não, até seria muito curioso até o depoimento de uma dessas pessoas que há textos que não, de facto, sim. Há uns mais explicativos, uns mais descritivos e há outros que voaram. e há outros que até são académicos. Estou a pensar num texto que fala do Peirce e daquela análise que ele faz da imagem. Mas o que fica aqui, de facto, é esse caráter da imagem plural, não é? Que a imagem, de facto... Eu diria mais, das essas pessoas que são plurais. Ou isso, as pessoas, sim. Esse testemunho da Madalena é muito curioso ela ter visto essa imagem num formato maior e todos os dias olhava e é isso mesmo, é isso que mesmo agora acontece comigo também quando revejo estas imagens, vou vendo outras coisas, não só porque li os textos, entretanto, mas também porque eu próprio vou fazendo outro tipo de leitura da imagem. E isso é, de facto, muito interessante. Não sei se posso acrescentar alguma coisa. Olá, Francisco. É Silvana. Olá, Silvana. Prazer. Eu acho muito curioso, e relativamente àquilo que a Helena disse, que vai muito no sentido daquilo que eu acredito realmente. O Francisco convidou-me para fazer um texto e eu estava numa altura da minha vida na qual não foi possível responder ao apelo de Francisco e fiquei com muita pena e também é por isso que estou aqui. E percebo esta questão da relação entre texto e imagem de uma forma um pouco, como a Helena diz, também entendo. Enquanto analista da imagem, eu acho que a ideia de que terá que haver necessariamente um cruzamento, uma ligação entre texto e imagem, faz com que a imagem não seja autónoma em si. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que me parece que nós ainda sofremos daquilo que eu costumo chamar do medo da imagem. Quando falaste, Francisco, nas pessoas que não sabiam o que dizer acerca da imagem, pessoas que analisaram segundo o Peirce o triângulo, provavelmente do signo, objeto, importante, não sei. E pessoas que fizeram textos que supostamente não tinham nada a ver com a imagem, porque a imagem funcionava só como ponto de partida inspirativo para algo que era verbal. E eu acho que se calhar nós devíamos começar a pensar, isto é só a minha ideia há alguns anos e acho que a Helena concorda com ela, por isso é que falou da bitola e das linhas paralelas, que a imagem em si é autónoma enquanto linguagem e que não precisa necessariamente do verbal. Apesar de ser maravilhoso, nós sermos confrontadas com as suas imagens e podemos falar sobre elas. Mas parece que, daquilo que eu tenho visto,
que há sempre uma espécie de medo da imagem, de falar sobre a imagem. Porque se nos convidassem a falar sobre um texto, se calhar nós seríamos mais, não eu em particular, mas as pessoas em geral seriam mais, teriam menos medo de falar com o texto, como se fosse mais fácil agarrar as palavras do que agarrar uma imagem abstrata. E isso para mim não é de todo verdade, porque eu acho que os textos verbais não são transparentes, como as imagens não são, e os significados são criados tanto numa, digamos assim, linguagem como na outra, da mesma forma. Por isso acho muito importante termos uma espécie de gramática e interpretação também autónoma da imagem. Eu acho que contribuis para isso, que é uma autonomização da imagem. A imagem pode ser simplesmente alguma coisa que cria um texto que não tem que ser absolutamente ancorado na imagem e nem tem que ir de encontro a ela, porque o texto não explica a imagem. Isto, do meu ponto de vista, tu sabes isso, sabes que eu acredito nisso. Pronto, portanto, convidado, lanço o desafio de alguém que não conseguiu fazer o texto, como o Francisco, nem vi a imagem, porque, pronto, não consegui fazer, mas o que é que achas disso, desta autonomia da imagem, que se calhar devia ser mais promovida tanto no meio académico como na forma como nós pensamos a relação entre o verbal e o visual? Olha, eu acho fantástico que estás aqui. Sério. Eu acho que é isso, Silvana. Acho que, de facto, falaste tudo quanto, resumidamente, obviamente, porque essa autonomia da imagem é óbvio. É claro que, enfim, quem trabalha em publicidade, por exemplo, e usa a imagem, trabalha com a imagem para veicular mensagens, por vezes, ou talvez esse olhar não seja um olhar muito adequado e, enfim, a questão da ancoragem da imagem, não é? Através de uma palavra ou de uma frase, isso deve acontecer para que, de facto, o receptor ou o público-alvo entenda melhor aquilo que se quer dizer, aquilo que se quer comunicar. Mas eu estou totalmente de acordo com o que diz e relativamente ao livro, é isso justamente que acabaste de dizer. Sem qualquer... E eu também acho que tinhas consciência disso, que a imagem é autónoma. Sim. Mas que quiseste convidar e convocar numa relação de intertextualidade, não é? Foi a imagem um desafio sim. que eu achei interessante e que me motivou, tal como já referi, de uma forma incrível. E depois deu neste resultado fantástico. Estamos aqui neste espaço fantástico, que é o Mira, com estas pessoas fantásticas, que é o João e a Manuela, e com vocês todos, claro, é incrível. Mais umas perguntas que quero aplicar? Ou então aquele desafio que a Elsa deixou? Interessante. Sim, fica bom falar das experiências. E dizer que o livro está à venda, que o autor autografa. Isso é interessante. É muito importante. Obrigada, Manuela. E era deixar essa nota. Devo dizer que todos os que colaboraram terão um livro com a dedicatória minha. E já está feito, inclusivamente. Exceto um ou outro que eu estava em dúvida se viriam ou não fiz, mas faço agora, já de seguida. Obrigada. Obrigada. Bom, obrigado.